Você se sente perdido no seu negócio, sem saber de verdade o que precisa ser melhorado? Como então fazer um raio-x dele para descobrir de verdade o que precisa melhorar e até o que está ok? Tudo isso com base em números e não apenas sentimento. É isso que eu vou te mostrar na aula de hoje. Para você melhorar um resultado, você precisa entender que um negócio é composto por várias partes. E para isso você precisa entender qual parte hoje mais precisa ser ajustada para aí sim você focar nessa parte, conseguir ajustar e melhorar o resultado do seu negócio e assim por diante, fazer esse ciclo rodar, ir melhorando parte a parte da atenção onde é necessário. Porém, é muito comum muito empreendedor e gestor literalmente se pegar perdido, sem saber o que está acontecendo, sem saber onde realmente focar, saber realmente qual é a prioridade que precisa ser melhorada e que essa prioridade é o que está puxando o teu negócio para baixo. Então, é isso que eu quero te ajudar a resolver hoje. Você vai fazer um raio-x em números para entender todo o seu negócio, para que aí sim você saiba o que prejudica, o que auxilia teu resultado e com isso saiba o que e como resolver esses pontos. Para no final do dia, né, para final de tudo isso, por que fazer essa análise então? É para que você aumente seu resultado, o seu lucro e de forma consistente e mais segura. Para que isso você tenha o seu negócio na sua mão e consiga levar o seu dia a dia de forma muito mais tranquila. Antes da aula, caso você ainda não me conheça, deixa eu me apresentar. O meu nome é Matheus Seik e eu ajudo empresas a aumentarem o seu lucro, venderem mais e liderarem melhor. Desde 2019, eu tive dentro de mais de 100 empresas aprimorando esse método de gestão que toda quarta, às 20h30 da noite, eu estou aqui te dando uma aula prática sobre ele. Hoje é a aula 3. Por que eu falo aprimorando, tá? Porque sim, eu venho construindo para que cada vez mais ele entregue mais resultado para você, que te dê lucro, que seja simples e que seja prático. Nessa construção, se você ainda não conhece, saiu o método 100 em 10, que são os 10 passos para você dobrar o lucro do seu negócio. E o objetivo dessas aulas por aqui é literalmente abrir a caixa preta desse método para que você entenda e consiga levar para a prática. Nada de exceção de linguiça são coisas distantes que você não precisa nem consegue botar em prática, tá certo? Bom, gente, vamos lá, para não perder tempo, vamos direto ao ponto. Eu vou abrir aqui para vocês a aula 3. Deixa eu ajustar aqui. Vamos lá. Então, como fazer um raio-x de verdade em números do seu negócio? E para que isso, né, que com isso você tenha foco e clareza do que precisa ser melhorado. Por que eu falo tanto em você ter foco e clareza? Porque eu canso de ver empreendedor se batendo, pensando num monte de coisa e não conseguindo resolver nada, sabe? Então, quando você faz uma análise, um raio-x da sua empresa em números, você consegue entender, opa, é aqui que eu preciso focar, é aqui que está puxando meu negócio para baixo, e aí você consegue dar atenção, ter foco, entende por que você está estressado, por que você não está tendo o resultado que você quer, você foca lá e resolve, e com isso teu resultado vai melhorando consistentemente. Primeiro ponto para te fazer essa análise e tu ser mais analítico. Você precisa entender que sentimento é totalmente diferente de razão, tá? Gente, toda análise que é feito com sentimento e sentimento é emoção, você tá fadado, ainda mais no mundo dos negócios, a ter análise errada, tá? Então, assim, aconteceu um fato, você deixa o sentimento, a emoção de tomar conta, você está fadado a tomar a análise errada e, consequentemente, as ações erradas. Exemplo, tá? Vocês sabem disso. Um erro marca mais que 9 acertos no dia. Porque esse erro gera um estresse muito maior. Os acertos, a coisa foi normal, você não sente. E esse erro muitas vezes marca o teu dia. E o que acontece? Com o sentimento, você pode estar. E o sentimento pode te fazer pensar que esse erro, esse um erro, te fazer sentir que está tudo errado. Quando na verdade 90% das coisas deram certo, porque teve 9 acertos, e teve um erro, que são 10%. Ou seja,
Tem algo errado? Tem, mas são 10%, não é tudo, entendeu? Então, por isso que eu falo e gosto de trazer esse exemplo. Emoção, sentimento é emoção, razão é informação, é análise. Para sair do sentimento, como que eu faço então? Eu preciso ter a informação para analisar. Praticamente é a única forma. Por isso que eu falo lá que você tem que ter o painel do carro do teu negócio. Você tem que ter as coisas para você monitorar. Então você precisa ser um empreendedor, gestor com informações. Antes, uma conclusão. Bom, peraí, deu um problema. Peraí, estou estressado, me acalmo, analiso uma informação, aí sim gera um sentimento com base nessa informação e vou para ação. A razão ela te torna mais racional, gente. Você precisa ser mais analítico. Não é que seja o estresse ou o absurdo, analisa, olha uma informação, vê como estão as coisas e aí sim, se for o caso, vai com esse estresse que parecia ser o necessário. Eu sei que do problema vem o sentimento, do estresse já vem o sentimento, mas então pega esse costume, analisa, compara, decide e aí sim vai. Como eu costumo dizer, tá? Sentimento é foto, informação é filme. Tem até um gráfico, esses dias eu vi um post no Instagram. Quando você olha meses, aquilo tá assim. Quando você olha anos, aquilo tá assim, sabe? É mais ou menos isso. Sentimento é foto, é coisa pontual. Informação é filme. Se baseia em informação. Então, por que é tão importante a informação e os dados, tá? A gente não se deu por conta, já é cultural, mas a nossa vida é rodeada de informações. E é cultural os pequenos negócios não usarem informações de fato para gerir dinheiro ou informações oportunas. Eu quero trazer uns exemplos aqui, né? A temperatura é diária, o teu peso corporal é medido em números. O painel do carro que você gere ele tem várias informações ali na frente em números. E até mesmo, gente, uma nota escolar. Se está certo ou errado, não quero entrar nesse detalhe, mas também você sempre chega no número. Então, assim, na maioria das coisas já se tem a cultura de usar informações. E, gente, não é verdadeiro isso, ainda mais para pequenos negócios. Tu precisa abrir a tua mente, baixar teu ego, entender isso aqui, mudar e pôr em prática, tá? Eu garanto que vai mudar o teu jogo. Como? Primeiro passo para qualquer análise que eu sempre falo, quem está me assistindo aqui já sabe. Do macro para o micro, bem como um funil. E tá aqui eu trouxe de novo o exemplo do boi e da boiada, da pilha de boleto e do total de tipos pagos. Do micro, sempre do macro, tô vendo todo, aí vou pro micro se precisar. E aí olha a diferença quando tu olha pro boi e quando tu olha para a boiada. Para entender as informações, gente, quando eu começo a analisar uma informação, eu quero que vocês pensem na relatividade das coisas, tá? E de unir um ponto ao outro. E aqui eu trago esse exemplo. Se eu disser para vocês hoje que 30 graus, isso é bom ou é ruim? Entenderam? Olha só, se eu disser que hoje está 30 graus, para você, isso é bom ou é ruim? Você vai me dizer depende? E depende mesmo, né? Se tu tá na beira da praia, 30 graus é perfeito. Se tu tá trabalhando no sol, 30 graus é desconfortável. Então, assim, sim, você precisa trazer mais pontos para tua informação para aí sim ter conclusão, sabe? Então, entendam a interligação das coisas e não olhem apenas uma informação. Então, primeiro ponto, olhem a informação e segundo ponto, interliguem um pouco esses pontos, né? 50 mil de custo é ruim, tu não sabe dizer se é bom ou não, porque vai que o teu lucro ou o teu faturamento foi 100, entenderam? Então olhem a relatividade das coisas e o interligamento das coisas. Além de unir outro ponto, então, eu quero que vocês pensem na comparação. E nesse caso, não é ruim comparar, porque na maioria das vezes, principalmente no começo, você começa comparando teus números com teus números. Como eu falei aqui, você começa olhando o teu próprio negócio, vamos supor que você é do mercado pet e você vem crescendo 10% ao ano e esse ano tu quer crescer 20%. Tu tá, primeiramente, até aqui tu estava olhando só internamente. Quando tu começa a olhar, bom, deixa eu ver o crescimento do mercado pet, aí sim tu está trazendo outras informações para tua análise interna e tá aumentando o teu grau de análise. Entendem, gente? Bom, e para comparar, tá? O que eu gosto de fazer e o que as empresas da bolsa, as maiores e melhores empresas do Brasil fazem. Mesma informação, mesmo período, ou seja,
Eu vou olhar a informação de vendas. Eu pego a informação da vendas e comparo ela. Quanto foi a minha venda em 2022? Quanto foi a minha venda em 2021? Ano com ano, tá, gente? Semestre com semestre, mês com mês. Ah, quero saber os meus custos. Quanto eu gastei no total média mensal desse semestre, total média mensal do semestre 1 do 2021 e por aí vai, tá? Olha aqui esses exemplos. A ação da Magalu caía 15% após maior prejuízo da companhia no primeiro tri. Então, assim, desde que ela abriu o capital, foi o maior prejuízo dela no primeiro trimestre. Mesmo exemplo aqui do BB Seguridade. O seu lucro teve uma alta anual de 51%. Ele está na legenda. Ó, ele apresentou um crescimento de 51% frente ao mesmo período de 2022. Então, ele comparou o lucro dele no primeiro trimestre de 2023 com o primeiro trimestre de 2022. É isso que eu gosto de fazer, tá? Eu não gosto muitas vezes nem de comparar semestre 1 com semestre 2, porque mudam 6 meses do ano. Então, o ideal seria semestre 1 de 2022, tu traça o teu cenário para o semestre 1 de 2023 e por aí vai, tá? Ah, pode misturar um com dois? Pode, mas assim, o legal mesmo é período com período, tá? E eu não gosto muito de comparar, por exemplo, quanto teve de crescimento em maio em relação em abril. Porque imagina, se tu crescer 10% todo mês, tu vai crescer 100% no ano. É algo difícil, entenderam? Então eu prefiro olhar os períodos. Bom, eu vendi 100 mil ano passado, esse ano eu quero vender 120 mil. E por aí vai, entende? Comparem período com período, vão por mim, que é uma maneira muito melhor de se gerir e de se seguir. Bom, o que é? Vamos começar, vamos partir do suposto que a gente tem pouca informação, tá? Vocês sabem que eu sou prático e o meu foco é em vocês. O que é essencial para mim entender informação e como então e o que eu analiso no meu negócio, partindo do ponto que a gente não tem informação. Primeiro, vamos lá. O que a gente consegue analisar historicamente? Quando eu chego numa empresa, eu pergunto, bom, que informações que a gente já tem para nós analisar? E o que eu vejo muito nessa prática? Geralmente, a maioria das empresas tem lançado vendas, e sim, é muito importante ver vendas, e algumas têm contas a pagar lá devido ao fluxo de caixa, ou lançar tudo que paga, e por aí vai, tá? E também, então, tu escolhe o período que tu vai olhar para isso, né? Sempre período com período. Não saiam simplesmente catando informação, gente, ou tirando conclusões, porque a informação é muito mais complexo do que parece ser, tá? Você precisa cuidar o que você está analisando. Mesma coisa percentual, tá? Não menosprezem o percentual. Parece fácil de usar, mas não é. Tá comparando com o quê? X% a mais de quê? Por aí vai. Bom, o que é o nosso objetivo, então, ao analisar uma empresa partindo do pressuposto que tu não tem todas as informações? Primeiro ponto, o lucro. É o mais importante. A gente vai tentar chegar no lucro. Segundo ponto, quanto vende essa empresa? Né? Porque essa venda vai gerar receita. E muitas vezes, como as empresas não controlam receita separada de vendas, eu já uso a informação de vendas para saber mais ou menos quanto entra. Sei que vai bater uns 98, 95% disso vai estar certo. Aí depois, quando ela gasta, então, se eu quero saber o lucro dela, eu preciso saber quanto vende, quanto entra, quanto ela gasta. Se eu conseguir separar dentro desses gastos, como eu te mostrei lá na aula 2, tá? Se tu não assistiu a aula 2, vai no meu canal e assiste. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo também. Se você já conseguir ver do total de contas, além do total de contas, quanto mais ou menos é fixo e quanto é variável, quanto foi para o fornecedor, perfeito. E o que eu quero dizer com isso? Né? Se a gente simplificar, entendendo que simplificando e sabendo que não temos muita informação, é isso que precisamos, entendeu? Então vai do macro para o micro e foca sempre no mais importante. Lucro, vendas ou entradas e total de contas pagas, já tem um bom norte do que fazer. Então, anota aí, tá? Se você conseguir olhar o teu histórico de vendas, olhar o teu histórico de contas pagas e chegar num total, muito bom. Você já tem um bom cenário para ser traçado. Por que eu estou falando isso, gente? Para essa análise, a gente tem que partir do princípio que vamos se virar com as informações que a gente tem. Se tu está no nível mais avançado e tem inúmeras informações precisas, ótimo, você vai conseguir fazer uma análise muito melhor. Como na maioria dos casos não se tem boas informações ou elas estão meio distorcidas, você vai chegar num cenário, tá? Mas pensa o seguinte, a gente sabe que ele não está 100%, tá? Mas a gente sai do zero,
e vai para 70%, 80% de uma análise. Pensa assim, tu não sabe o histórico do teu negócio, tu não tem muita informação, tu nunca parou para analisar. Tu tem quase zero de projeção. Quando tu faz uma análise dessa, mesmo não sendo 100% acurado, você tem 70, 80, 90% de uma boa análise, de uma boa comparação. Então pensem nisso, tá? Bom, eu vou mostrar para vocês com essas duas informações, tá? Sei que é legal olhar mais outras, mesmo tu tendo outras, muitas vezes tu já tiver essas aqui certinho já é quase suficiente. O que eu sugiro que vocês façam, tá? Para vocês analisarem o seu negócio. Peguem de hoje para trás. Então comecem a analisar, por exemplo, abril, março, fevereiro e janeiro de 2023. Já vai ter aí o primeiro quadrimestre do ano, ou fecha em trimestres, se tu quiser deixar mais quebradinho em trimestre. Vai para 2022. Analisa o teu segundo semestre, analisa o teu primeiro semestre, tá? Se tu tem as vendas, tu já sabe quase 100% que isso entrou, então tu já tem uma boa projeção de entrada. E se tu já tem o total de contas pagas, né, ou quanto disso está alinhado, tu já vai ter uma base boa do quanto tu gasta. Então pega lá, tu pode fazer, como eu falei, tu pode pegar os totais dos semestres ou abrir mensalmente e chegar nas médias por semestre. Eu vou mostrar uma planilha para vocês depois desse exemplo, tá? Inclusive já está aqui o exemplo, ó. O que eu fiz? Eu comecei numa empresa em julho, tá? Eu retrocedi um ano inteiro para trás. Nem quebrei até, como já dava meio 2 semestres, eu peguei o segundo semestre do ano passado e juntei com esse semestre. Isso aqui foi o segundo de 2021 com o primeiro de 2022. Foi ano passado essa empresa, tá? A gente conseguia a informação de venda, então eu fui lançando mês a mês a venda, a gente conseguia quanto ela pagava de fornecedor, e como ela tinha o total de contas pagas, eu peguei esse total, descontei do fornecedor e cheguei nas despesas. E sim, esse negócio estava com um resultado bem ruim, tá? E ainda fiz umas comparações ali para entender quanto representava de custo fixo e tudo mais, tá bem? Você poderia ter acrescentado as médias aqui. Eu fiz a média do ano todo, ó. Simplifiquei e olhei a média do ano todo. Você poderia ter feito as médias do semestre, tá? Eu tinha urgência aqui em ter uma situação na empresa, então eu peguei um ano para trás e cheguei na média do que estava acontecendo. Só para vocês terem uma ideia como já dá uma projeção, né? Eu sabia mais ou menos quanto era o custo fixo dessa empresa, que era 150 mil reais. Bom, eu sabia que ela estava vendendo 400 e poucos mil. Eu tracei ali uma meta de fornecedor que estava muito alta, era 79% de compra. Eu baixei ela para uns 60% e digo, gente, vamos segurar a compra, vamos aumentar um pouquinho essa venda de 430 para 450. E assim, já deu para sair com o norte no primeiro dia da consultoria, no primeiro dia da análise. Então façam isso, tá? Porque assim você vai chegar a uma boa projeção. E para você aprimorar então essa projeção. Então eu fiz isso, analisei a empresa e já sei que essas metas. Bom, eu acompanhei bem certinho, já implementei os controles para que depois no primeiro mês de trabalho eu tivesse, como eu estou falando para vocês, que vocês controlem bem certinho, como eu mostrei na aula 2, o seu financeiro, e a gente já compara, bom, da tua projeção, o que aconteceu num mês, tá meio certo ou não? Até que eu escrevo, se for dentro de uma normalidade, um mês mais normal, você vai ter uma boa projeção de quantos são seus custos e consegue aprimorar essa tua análise, né? E como eu mostrei, já falei para vocês, quanto tempo então vocês vão analisar? Eu acho que um ano para trás com certeza é muito bom e não precisa, quem sabe dois de maneira mais total. E três já é muita coisa, que 3 anos atrás para hoje muita coisa mudou. Então, assim, se tu analisar um ano para trás já tá bem legal, que foi o que eu mostrei para vocês ali que eu fiz, tá? Com essa análise, então, tá? Saiba que não é 100%, mas é algo muito próximo desse 100% que já vai te dar um belo norte. Já vai deixar muita coisa clara para você, tá? Então tu vai sair daquele bolo e vai estar bem mais, vai ter uma clareza bem maior do que tá puxando para baixo, por aí vai. E mais, né? Com base nesse cenário, você já consegue traçar uma projeção para os próximos períodos, para os próximos meses, semestre, trimestre e por aí vai. E claro, com o passar do tempo, tu vai aprimorando o resto. Então, não faça uma projeção muito longa. Foque, quem sabe, depois dessa tua análise no próximo mês ou no próximo trimestre. Depois, tu vai aprimorando
com o passar do tempo que tu está controlando o teu negócio de uma forma melhor. Bom, porque projeção, né? Vendas eu sei que vai estar muito próximo de ok, e com custos com o passar do tempo tu vai aprimorando, bem conforme lá na aula 2, vai lá assistir ela, que tu em um mês já vai ter o teu financeiro bem alinhadinho também, e aí tu vai ajustando. Se você não tem nada, ai Matheus, eu só tenho vendas. Bom, então implementa meu controle financeiro quanto antes, analise esse um mês e dá uma comparada ali, porque esse um mês já vai ser uma boa, como eu falei, se ele for ainda mais um mês normal, já vai te dar uma boa projeção de como é o resto das coisas. Então vamos lá. O que você consegue fazendo isso que eu estou te sugerindo? Fazendo essa análise que leva em torno de 2, 3 horas, você vai ter uma boa resposta sobre o teu negócio. Um mês depois, você aprimora o teu financeiro, você vai melhorar ainda mais essa tua análise. E aí, gente, você traça o cenário a ser buscado, né? Você vai interligando os pontos. Bom, eu gastei X para vender Y. Se eu querer vender um pouquinho mais, quanto que eu vou aumentar do meu custo variável? Tenta manter o fixo lá controlado. Traça esse cenário e vai buscando, sabe? Com base no teu cenário hoje. Vamos lá. Se no semestre 2 de 2022, estou falando lá do ano passado, quanto eu vou buscar agora para o meu semestre 2 de 2023, entenderam? Então vamos lá. Eu vendi 100 mil por mês de média no semestre 2 de 2022, pela minha análise aqui. Agora eu quero buscar 120. Bom, com base no que eu vi de contas pagas, quanto vai aumentar para chegar nesse 120? Eu consigo manter meu fixo controlado? Né? Eu vou aumentar ele um pouquinho, porque sempre aumenta um pouquinho os custos. Quanto vai dar meu lucro? Sabe? Aí tu vai aprimorando isso. Faz o projetado versus analisado. Inclusive isso eu vou mostrar na aula do painel do carro, né? Para vocês olharem como fazer essa gestão por OKR e olhar o semestre de vocês. Vai estar na próxima aula ou na aula 5. Então acompanhem aqui, gente, que vocês vão entender mais disso tudo. Se você viu a aula 2, vai ficar muito mais fácil entender sobre financeiro, sobre essa divisão de custos e até interligar os pontos. E sim, a aula 1 complementa essa análise, porque ela fala da rotina do empreendedor gestor, tá? Eu não estou querendo te induzir, eu não estou querendo vender que você assista a aula 1 e a 2, mas sim, como o método são os 10 passos, é lógico que os passos estão interligados e quanto mais você entender deles, mais robusto vai ficar o que você está fazendo. Vamos lá, gente. Resumo da aula. Anotem aqui que isso aí vocês podem sair e pôr em prática. Primeiro, emoção, sentimento é foto. Informação é filme. Então, olhem o todo. Precisa analisar a informação. Precisa analisar a informação para ter uma conclusão, né? E eu digo que essa conclusão não é nenhuma conclusão final, ela é uma projeção, ela é uma boa ideia. Aí sim, com isso, você age. Sempre do macro, começa pelo todo, olha vendas totais, olha o semestre, olha o mês. Para daí, se for necessário, tu começa a descer para o micro, né? Tu vai ver que muitas vezes tu nem precisa. Compare períodos com períodos iguais. Compare primeiro semestre de 2022 com o primeiro semestre de 2023. Busca lá as tuas vendas e o total de contas pagas, que já vai ter uma boa projeção disso. E com o passar do tempo, vai aprimorando teus controles, tá? O objetivo disso aqui, gente, dessa aula de hoje e desse passo 3, é te dar uma clareza e uma segurança de como está o teu negócio hoje e o que você precisa mudar, tá? Por que eu gosto de fazer essa análise nas empresas? Porque eu preciso entender como é que está o negócio. Então eu busco as informações que tem ali, que o negócio tem, para mim saber, bom, hoje é isso. Até para mim olhar daqui um tempo e ver, bom, gente, quando a gente começou a gente estava em 100 e agora a gente já está em 120, 130, 140, entendeu? Então você precisa entender como está hoje. Não é apenas eu como consultor, como curso e tudo mais para entender a evolução que eu gero para os meus clientes. Você também precisa entender a evolução do teu projeto, da tua vida, do teu empreendimento, da tua gestão, do teu trabalho, tá? Então façam isso. Isso vai trazer essa clareza para vocês, essa segurança. Se tu está descontente com o teu resultado, tu vai entender o que tu precisa focar para realmente melhorar ele. E se tu está contente, tu vai entender também o que está puxando o teu negócio para cima para te continuar tornando o teu melhor ainda. Tá certo, gente? Bom, essa foi a aula 3, mas fica comigo mais 2 minutinhos que eu ainda tenho recados importantes
e boas coisas para vocês aqui, tá? Bom, eu já falei para vocês, mas vou reforçar. Com o passar das aulas, vocês vão entendendo muito mais sobre isso. Se tu já assistiu a aula um, a aula 2 e a aula 3, tu tá provando isso aqui que o método vai sendo construído, que a tua gestão vai sendo construída. Se tu não assistiu, vai lá para a aula um e para a aula 2, porque eles vão se complementando. Semana que vem a aula 4 vai ter relação com isso, a aula 5 e por aí vai, tá? E eu garanto que você entendendo isso, você vai aplicar o método 100 e 10, que são os 10 passos para dobrar o teu lucro, e sim, tem uma possibilidade enorme de dobrar o teu lucro, multiplicar muitas vezes, como eu já mostrei no meu Instagram. A boa notícia para vocês que eu quero trazer mais uma vez é que no dia 3/7, daqui um mês e pouquinho, você vai ter acesso pleno a tudo isso aqui, tá? Se vocês já estão achando que eu entrego muito nas aulas grátis, pensem no conteúdo completo, tá? Fiquem atentos aqui e acompanhem. Tá? Você vai acessar as planilhas que eu uso, todas abertas, como eu uso para captar essas informações, tudo no detalhe, tudo prontinho. Vídeo com planilha, como usar, como aplicar para você levar tudo isso aqui para o teu negócio de forma mais prática ainda. Com o que você está vendo aqui, você precisa pensar como fazer. Dia 3/7 eu vou te dizer como fazer até o final. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para você ter acesso a essa lista VIP e saber em primeira mão disso tudo. Na descrição do vídeo tem o link do meu Instagram também, que lá tem todo dia conteúdo prático. Essa foi a aula 13, o passo 3 do método 100 em 10, que é os 10 passos para dobrar o teu lucro ou multiplicar. E claro, como eu falei, né, gente, não é só sobre lucro, mas além do lucro, que é o resultado que você precisa, você vai facilitar a tua vida como empreendedor e vai ter a gestão completinha da tua empresa, desde o financeiro, que eu já mostrei, por exemplo, na aula 2, até pessoas e vendas que vão vir aí nos próximos passos. E sim, tudo vai ser entregue para você dia 3/7. Aqui você precisa pensar ainda como pôr isso em prática, lá você vai saber exatamente como fazer. Vai no link da descrição, faz parte da nossa lista VIP lá, eu te espero lá também. Lá eu já mando outros conteúdos, tem newsletter e por aí vai. Eu espero vocês na aula 4, na próxima quarta. Espero que vocês tenham gostado e que tenha agregado para vocês. Garanto, coloquem em prática, vai valer muito a pena e vem muita coisa boa por aí, tá? Curta, comentem, compartilhem. Tamo junto, é isso e até mais, gente. Valeu!